Programa livre para todos os públicos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e estarei com vocês em mais um programa Imersão na Educação e Saúde. E para este momento incrível, estaremos recebendo duas convidadas especiais, duas mulheres incríveis, doutora Leila Lopes, ginecologista, especialista em saúde da mulher, e também a doutora Thaís Siqueira, que vai estar falando sobre maternagem, sobre puerpério e todas as relações que envolvem o feminino. Então, fiquem conosco que o programa começa já já. E agora chegou o grande momento de receber a ginecologista, a doutora Leila Lopes, que vai falar sobre a saúde feminina. Doutora Leila, seja bem-vinda, que alegria recebê-la. Vamos sentar, por favor. Doutora Leila, tudo bem? Que prazer em recebê-la. E eu quero contextualizar com vocês sobre a mulher moderna, né? Essa mulher que tem tantos papéis, é profissional, é mãe, é filha, muitas vezes exerce papéis em outras famílias também, contribuindo, né, como rede de apoio. Então, fala um pouquinho sobre essa mulher que você recebe no seu consultório, que exerce tantos papéis, e sobre essa questão também desse corpo e dessa mente dessa mulher que você percebe muitas vezes que se altera, né, por conta das emoções, por conta dos hormônios. Fala um pouquinho como você vê essa mulher hoje. Na verdade, Helenice, eu acho que a mulher hoje ela assume tantos papéis que muitas vezes ela esquece um pouco do autocuidado. E quando a gente vai pensar na saúde e no contexto todo da mulher, a gente precisa entender que para cuidar bem dos outros, né, e um dos papéis primordiais da mulher hoje acaba sendo o cuidado, né, cuidado como um todo. Ah, aqui é mãe, cuida, né, cuida muitas vezes dos seus pais, cuida da sua profissão. Então, muitas vezes a mulher cuida de todos e ela esquece um pouco de si mesma. E é muito comum no dia a dia a gente ver exatamente essa realidade no consultório. Então, eu atendo muito mulheres que chegam exaustas, sobrecarregadas, muitas vezes assim, sem tempo para cuidar, para fazer os próprios exames de rotina. E quando a gente pensa que a ginecologia, ela acompanha a mulher em todas as fases da vida. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que acabaram de menstruar e acompanho essas pacientes até a fase de menopausa, terceira idade. Então, assim, a gente consegue claramente ver o quanto em cada fase, né, existe uma sobrecarga muito importante sobre a mulher atualmente. E essa questão do equilíbrio, né, corpo e mente, né, porque você, enquanto ginecologista, você enquanto mulher, né, você está preparada também para que você possa atender essas mulheres, né, trazer esse autocuidado para elas de que o emocional é importante, não é só o físico que adoece, né, o quanto que isso interfere também nesse cuidado na própria ginecologia, né, no Com próprio autocuidado, certeza. né. E aí, se a gente pensar, né, que nós somos seres de corpo, alma e coração, sempre falo sobre isso. Mas muitas vezes, né, pela sobrecarga do mundo, você esquece. E a ginecologia, na verdade, ela acompanha a mulher em todas as fases da vida. E eu preciso que você tenha a consciência do que acontece com você naquele momento dos cuidados. Principalmente hoje a mulher que a gente acompanha, essa mulher 40 mais, 50 mais, né, que é extremamente sobrecarregada. Então ela acaba, se envolvendo com tantas coisas, esquecendo o próprio cuidado, né, com sua saúde, com seus exames de rotina. Se a gente for pensar que é uma fase da vida que é extremamente importante, você, dá mais atenção aos seus exames de rotina, né, uma mudança de estilo de vida que é tão importante nessa fase. Alimentação, sono, atividade física, conexões sociais são tão importantes hoje em Sim. dia, né, evitar uso de substâncias nocivas, tóxicas. E na prática, o que é que às vezes eu vejo muito no consultório? Mulheres se sobrecarregam e querem uma fórmula mágica, querem um medicamento, querem uma fórmula mágica que muitas vezes não existe. Então a gente precisa muito, nós como profissionais da saúde,
você como psicóloga, eu como ginecologista, né, estarmos muito atentas para a realidade dessa mulher moderna que hoje chega até nós. É, e é uma mulher moderna acelerada, né, assim, tempo hoje parece que ficou reduzido, né, então você conectar esse corpo com mente e com o tempo que você tem disponível, né, para estar presente em si mesmo, né, porque eu vejo muito que o autocuidado ele envolve isso, a presença sua, né, você está presente primeiro com você, depois com o outro, né. E o que eu percebo muito nessa questão do cuidar feminino, né, o feminino ele está cuidando de todo mundo, ele está cuidando do todo, né, mas o todo, que é esse corpo e essa mente, muitas vezes fica de lado, né, você percebe isso no Com consultório? certeza. E uma coisa bem importante, eu acho que da gente contextualizar, às vezes quando a gente fala em autocuidado, aí a mulher pensa: "Ai, autocuidado é passar um dia todo, vou para um salão, faço cabelo, faço maquiagem", e muitas vezes não passa por aí. O autocuidado é muitas vezes você se olhar, você se compreender, parar um pouquinho naquela sua rotina, adequar o seu estilo de vida, né, e buscar saúde, que é uma coisa que hoje, assim, vem meio, eu diria até sobrecarregada por um consumismo exagerado, a busca da saúde. Então as pessoas elas acham que para a saúde você tem que consumir inúmeros suplementos, Sim. então às vezes assim, é um reequilíbrio, é você parar para reequilibrar. Como ginecologista, eu sempre falo que o cuidado acaba passando por nós, como ginecologistas, porque você acaba sendo meio que um clínico da mulher. Então, Sim. você vai avaliar, vai ver quais exames seriam importantes para aquela fase, né? E aí, quando necessário, você também vai encaminhando. Mas, assim, eu acho que a grande questão atual da mulher moderna é o parar, pensar e direcionar um pouco o seu caminho. Na É. verdade, para essas três, né, essas 3 vertentes: corpo, alma e coração. É, e eu penso também que isso envolve muito o autorrespeito, né. Assim, a mulher se respeitar, né, qual é o limite do meu corpo, qual é o limite das minhas emoções, né, até onde eu consigo ir, né. E aí, assim, quando a mulher ela passa a auto se respeitar, esse corpo também ele recebe um cuidado diferente, né. Então você percebe que muitas vezes a mulher ela fica sem limite, porque ela quer dar conta de situações que muitas vezes não é dela, muitas vezes é do outro, é do entorno. Então o que que é interessante, nós pensarmos também um momento para reflexão, Outubro Rosa, um momento de autocuidado, o momento da mulher se tocar, da mulher se respeitar e trazer para essa realidade, né, doméstica mesmo, a realidade do trabalho, a realidade social, né, que eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente é autorrespeito, né, e essa questão de que o outro vai respeitar a partir desse momento que eu valorizo, né, esse Uhum. autorrespeito, né, é o horário de fazer os meus exames, é o horário de cuidar, né, do meu sono, é o horário então assim, ter esses horários também é importante, porque a mulher ela está multitarefas, né, e quando você percebe, vai dormir 2, 3 horas da manhã, acorda às 5, e aí É, passou o dia e a saúde foi, né. é. E eu acho que na verdade é um cuidado que ele começa na adolescência. Por quê? Se a gente não trabalha com adolescente a questão de uma rotina organizada, de ter a consciência da necessidade dos seus exames, de um acompanhamento, então assim, você já entra naquela roda da vida meio, né, que é o que a gente na verdade vê É, muito no dia a dia. E daí a mulher passa para aquele contexto, às vezes, da maternidade. E aí é tão comum na maternidade a mulher ela se volta tanto em torno daquilo, que ela esquece muito de si. Então, às vezes, na ginecologia, a gente diz que o momento que a gente resgata um pouquinho a saúde da mulher, é quando os filhos crescem um pouquinho, que ela chega nessa fase 40 mais, 50 mais, e ela tem que ter um olhar mais voltar um olhar, na verdade, mais para si, mais introspectivo. E coincide com a fase que a mulher vai precisar de um cuidado em termos de saúde muito maior, por quê? É a fase que iremos precisar fazer prevenção de doenças crônicas. Então, assim, Outubro sim, Rosa, ele é um convite a você não só falar em câncer de mama, mas a gente precisa realmente falar em prevenção de doenças crônicas, né, prevenção de doenças metabólicas, e hoje a gente fala muito em mudança de estilo de vida, que eu acho que é o grande pilar do cuidado com a saúde da mulher moderna, é. né. E eu percebo no consultório, falando assim, do meu atendimento, né, na psicologia, muitas vezes procurar o médico é negar esse corpo adoecer. Então, assim, eu não quero ir no médico para que eu não descubra que eu tenho determinada doença, né? Mas muitas vezes isso envolve também o simbólico, que é o emocional, né? O que que isso está representando nas suas emoções, né? Vale muito mais você prevenir, descobrir, prevenir, tratar, né, antes que esteja crônico, como você bem falou, do que depois
que já está crônico, né, é muito mais difícil. Eu acredito que a questão hormonal no consultório para você é um fato, né, porque, assim, a menarca, né, a vida reprodutiva da mulher, aí vem a menopausa, então passa por essas 3 fases da mulher. Fala um pouquinho sobre ela para Pois nós. é, são assim os grandes eventos marcantes do ponto de vista hormonal na vida da mulher. Então, assim, quando a menina menstrua, ela passa por um turbilhão de emoções, um turbilhão de mudanças físicas, e é extremamente importante esse acompanhamento nessa fase da vida para que ela possa, a partir daí, saber se olhar, reconhecer seu corpo, seus sintomas. Então, nesse evoluir, a gravidez é outro turbilhão, tanto do ponto de vista emocional como físico mesmo na vida da mulher, né? E aí, às vezes, muitos sintomas advêm nessa fase e a mulher acaba se deparando com aquilo e vai deixando para frente por conta da maternidade. E assim, hoje a gente chama aquela fase de transição para a menopausa, a perimenopausa, como, na verdade, uma nova puberdade. Por quê? Hoje a gente já vê a mulher, né, dessa forma. Você passa por tantas mudanças hormonais que, na verdade, assemelha um pouco o que acontece com a menina naquela fase da puberdade. Então a gente diz que é como se fosse uma puberdade ao contrário. Então Uhum. são 2 extremos da vida da mulher que se misturam em termos de emoção. E aí o que que acontece? Às vezes a mulher quando está nessa fase de transição para a menopausa tem filhos na adolescência. Então assim, é outro fator que dificulta, mas assim, é uma grande coisa que a gente sempre quer chamar atenção. E acho que o Outubro Rosa é o momento para isso, né, coincide com essa fase do rastreio de doença crônica, rastreio de câncer de mama, a partir de 40 anos, uma consciência maior nesse sentido, de você buscar saúde, de fazer seus exames. Então, assim, eu brinco muito, eu digo que eu atendo diariamente mulheres exaustas, né? Que a gente pede exame, ela volta com 1 ano, não fez os exames, volta com 2 anos, não fez os exames. E aí, por que que você não fez os exames? Não fiz porque não tenho tempo, não fiz porque tenho medo dos resultados, né? Sim, que é muito comum, Que é muito né. comum. E aí é uma coisa que a gente sempre questiona, né. É tão importante você ter uma oportunidade. Se porventura tiver alguma coisa, a sua energia ser toda despendida para você tratar numa fase precoce, do que a gente ter que lidar com coisas mais sérias, mais importantes, doenças avançadas. Uhum. Então acho que o grande chamado do Outubro Rosa, né, é essa consciência realmente do autocuidado e do diagnóstico precoce, não é só o câncer de mama. Né, por que que a gente fala tanto em câncer de mama? Porque é um dos cânceres que mais mata a mulher no Brasil e no mundo, e que é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura. Muitas vezes a gente pega em estágios avançados, e aí a gente lamenta muito, porque quando você faz diagnóstico precoce, as chances de cura são muito grandes realmente. Então é Uhum. por isso que essa campanha é tão linda, é tão importante, que a gente precisa muito falar sobre isso, É, na e é verdade. interessante, quando você fala do diagnóstico, né, muitas vezes as mulheres não se tocam, elas mesmas, né, não querem examinar, não querem se tocar, fazer o autoexame, né, no chuveiro, no banho, com medo de encontrar. Como é que você lida com essa questão da emoção, né, essa questão psicológica dessa mulher que chega no seu consultório, que muitas vezes você verifica no exame, né, não só o exame que fez no laboratório, mas o exame que você está fazendo ali mesmo na rotina, né, do teu consultório, que essa mulher está passando por alguma situação que não é só física, que tem algo alterando, até porque o câncer de mama, as doenças crônicas, nós sabemos que tem muito a ver com o emocional. Como é que você, interfere? Qual é a sua abordagem para que você possa, ajudar essa mulher para além do físico, né? Eu gosto muito quando eu atendo adolescentes, já ensinar para elas a conhecerem o seu corpo. Na verdade, o propósito do autoexame é autoconhecimento. Por quê? Se você detecta um nódulo na fase palpável, geralmente você já vai ter uma doença mais avançada. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala em exames que você vai tentar detectar uma doença antes que ela apareça clinicamente. Uhum. Então, assim, a gente trabalha muito com a mulher desde a adolescência para ela conhecer o seu corpo. O se tocar é um conhecimento do corpo. E é muito importante a gente entender que a mulher, ela é cíclica. Nós somos cíclicas, hormonais, então muitas vezes antes de menstruar, a mama dói, a mama fica sensível, né? Você pode palpar aquelas pequenas nodulações que desaparecem após a menstruação. Então faz parte da nossa orientação explicar para a mulher essa regulação, né? Essa ciclicidade do seu próprio corpo. E a partir de 40 anos, que é aquela fase que a gente fala realmente em rastreio, aí entra tão importante o papel da mamografia. Porque, assim, qual é a grande importância da mamografia? Ela vai detectar alterações antes que elas sejam palpáveis,
antes que elas sejam visíveis, né, eu explico muito para as pacientes assim, a fase mais inicial do câncer de mama são microcalcificações, são pontinhos minúsculos, que nem a gente às vezes consegue ver a olho nu, só o exame detecta. Então assim, nosso objetivo seria esse. E hoje a gente tem aí um grande ganho, né, porque a gente já tinha na saúde suplementar a mamografia a partir de 40 anos, no SUS não. Então agora a partir de 40 anos mamografia também no SUS para as Pronto. mulheres. Então, assim, é uma oportunidade de diagnóstico Maravilha, precoce. adorei essa abordagem que você falou, porque nós precisamos também divulgar os acessos, né? Então, assim, Isso. muitas vezes as mulheres não procuram porque não tem uma condição, talvez um plano de saúde, mas você pode orientar aqui os nossos telespectadores como é que eles podem estar procurando, né, informações e acesso também a essa saúde, né, essa saúde feminina, a exames. Então, por favor, fale aí o que você souber, né, de informações que seja importante para as mulheres que estão assistindo. Pronto, a partir dessa nova determinação, né, pelo SUS mamografia a partir de 40 anos, então assim, eu sugiro até que vocês acompanhem pelo site do Ministério da Saúde. Existem carreadas agora, principalmente em cidades que não têm tanto acesso, carreadas para realização de mamografia. Então esse acompanhamento ele pode ser feito pelo próprio site do Ministério da Saúde. Então, eu percebo que no dia a dia, a questão emocional ela interfere no humor de qualquer pessoa. Como é que você faz para você detectar quando você recebe, né, uma paciente e você percebe que tem algo ali para além do corpo, né, o humor alterado, na hora quando entra, quando você recebe, como é que você faz para lidar com essas situações no dia a dia no consultório? Pronto. Então, assim, hormonalmente, né, você começou a menstruar, nós teremos uma ciclicidade, e aí, às vezes, muitas meninas, mesmo adolescentes, começam a apresentar aqueles quadros de síndrome pré-menstrual, né. Então, assim, o que que a gente orienta? Observe os sinais do seu corpo, observe como nessa fase, às vezes, você muda um pouquinho. Então é muito importante você também se autoconhecer do ponto de vista emocional. Emocional. Inclusive, uma das estratégias mais básicas para a gente lidar com a tensão pré-menstrual é exatamente o autoconhecimento. De repente, você explicar para as pessoas do seu convívio, da sua casa, que você está numa fase mais sensível. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Outra fase que a gente vai ter uma alteração muito grande de labilidade emocional é o puerpério, que aí a mulher Puerpério. vai precisar de uma rede de apoio muito grande, né? Mudam muitas coisas nessa fase. Muda corpo, muda sexualidade, muda a organização familiar, E então que mexe muitas vezes demais. até para a própria mulher aceitar essa mudança, né, porque, assim, muitas vezes, o companheiro, ou meus pais, ou a pessoa que me ajuda não aceita essa mudança, mas muitas vezes eu também não aceito, né. Eu não peço ajuda, né, eu não digo que estou ali, né, necessitada de algumas questões que naquele momento é importante, como a rede de apoio, não só para cuidar do bebê, mas principalmente para cuidar dessa mãe que cuida do bebê, né, em horários que ninguém cuida, né, porque na hora de que o neném está doente, na hora de amamentar, na hora do banho, né, é 24 horas, né. Então o que que acontece? Eu percebo muito que essa alteração de humor da mulher, independente de ser adolescente, independente de ser, né, uma mulher madura, uma mulher no puerpério, ela é muito importante de ser observado, né, por todos, né. Com Então assim, que certeza. a família ela tem um papel fundamental. Né, eu vejo muitas pessoas: "Ah, hoje você está ácida, né, hoje você está azeda, hoje você está de mau humor", né, mas não é isso, né, é muito mais do que isso, a mulher realmente ela passa por ciclos, né. E Isso. você faz essa orientação quando você percebe que tem essas questões, por falta de rede de apoio, por falta de, né, de um sistema mais organizado para acolher essa mulher, para apoiar? Com certeza, em todas as fases, né. Então, assim, na adolescência é extremamente importante que a família acolha, entenda todas essas mudanças. Como o ginecologista é importante também a gente falar que existem os quadros que são cíclicos, que são hormonais, mas são aqueles quadros que são mais severos, como a síndrome disfórica pré-menstrual, né, que são aqueles casos Uhum. que beiram um pouco ali a agressividade, a irritabilidade extrema, que a gente precisa de conduta medicamentosa. Da mesma forma que no puerpério, algumas mulheres também, além daquele quadro de oscilações hormonais, elas vão ter quadros mais importantes, como ansiedade,
quadro depressivo e vão precisar de um olhar diferenciado. Sim, E essa mesma mulher também, quando entra na menopausa, que também temos aí um turbilhão, né, de alterações hormonais, ela também pode desencadear um quadro do ponto de vista psicológico mais importante, que precisa também de cuidado sim. diferenciado, medicamentoso, É. muitas vezes. E isso é real, né, é uma realidade no sistema, né, na vida da mulher, na vida das famílias. E é interessante porque nós estamos batendo esse papo aqui de mulher para mulher, né, e eu percebo que ainda tem muito preconceito, muitas vezes, da própria mulher. Né, de se permitir se cuidar, de se permitir praticar, muitas vezes ficar tranquila, né, sem se preocupar tanto, né. Então, eu acredito que o adoecimento na mulher, porque tem jornadas muito maiores do que os homens, né, responsabilidades maiores, voltado principalmente para a questão da maternidade, se permitir, Com né, certeza. se permitir fazer uma atividade física, tomar um café com uma colega, né, fazer o cabelo, ou muitas vezes não fazer nada, né, então ler um livro, algo assim. E eu percebo que isso provoca muita saúde nas mulheres, quando elas começam a despertar para esse momento delas, né. Eu penso que quando você está naquela fase da vida que os filhos são pequenos, colégio, ensinar tarefa, isso aí é uma fase que desgasta muito, né, e muitas vezes é o que aparece no seu consultório, né. Com Eu certeza. acredito que a maioria dos diagnósticos vem nessa fase aí, É. né, onde você ainda está criando, né, com muita responsabilidade esses filhos na escola, né. E aí a questão da saúde mental e do corpo, né, como eles estão em conexão, tá. E eu percebo também que esse corpo ele não vai funcionar se não tiver um despertar. E a parte de cuidar desse corpo, principalmente da intimidade com a ginecologista, é fundamental. É. E também não tem como a gente, falar em saúde da mulher e não conversar um pouquinho sobre a mulher na menopausa, né. Sim, Se a gente considerar que as nossas avós, mães, a expectativa de vida era diferente, então a mulher moderna hoje, ela tem muita vida pela frente quando ela entra na sim. menopausa. E aí, hoje a gente tem um arsenal de tratamentos, de opções que podem melhorar a qualidade de vida nessa fase. Então assim, o que que a gente sempre chama a atenção para a mulher? Prevenção de doenças crônicas, autocuidado, né, e principalmente esse olhar de abertura. Tem estudos muito grandes que eles mostram que as conexões sociais, elas são uma importante fonte de saúde, e que é uma das coisas que na verdade até assim melhora sua longevidade e sua qualidade de vida. Então a gente realmente precisa conversar muito, falar muito sobre isso, né. Muito bom. Então, para encerrar, deixa uma mensagem aqui para as mulheres, para conectar corpo e mente, né? Porque eu cuido da mente, você cuida do corpo, mas os dois estão integrados. Deixa uma mensagem aqui bem breve para as nossas mulheres que estão nos assistindo. Eu acho que a grande mensagem é a seguinte, é a gente parar e lembrar, se a gente quer ficar bem, viver bem em todas as fases da vida, lembrar dos pilares da hoje a gente chama medicina do estilo de vida: sono, alimentação, atividade física, conexões sociais e a gente evitar aí consumo excessivo de álcool, de tabagismo, então assim, passa por aí. Muito bom, muito obrigada. Um Foi prazer, incrível, Lenice. uma alegria recebê-la e trazer tanto conhecimento que é importante para a sociedade. Obrigada, Obrigada, é um até prazer breve. também, amei. Estamos de volta com as perguntas dos telespectadores. Então, doutora Leila, a primeira pergunta é: sou uma mulher jovem, tenho vergonha de ir ao ginecologista. Como posso superar esse bloqueio? Interessante essa pergunta, porque assim, na verdade, a consulta ginecológica, ela vai mexer muito com a sua intimidade, o seu exame físico, e muitas vezes, desde a adolescência, existe esse medo, esse bloqueio, e é muito importante que uma vez que, às vezes, a mãe leva uma menina para o ginecologista, você, como médico, né, trate com empatia, respeite o seu tempo, a questão do exame físico cuidadoso, sempre respeitando, explicando para a paciente o que é que vai ser feito, para que muitas vezes ela não se traumatize e desenvolva esse medo ao longo da vida, Sim. né. E eu acho que a grande questão também é a gente sempre trabalhar, que a consulta ginecológica, embora mexa com sua intimidade, muitas pacientes têm medo do exame, trabalhar como uma coisa necessária e, claro, procurar um profissional que você se sinta acolhido, respeitado.
escutado e tratado com empatia mesmo. Muito bom. A próxima pergunta é: estou na menopausa, como posso lidar com as sensações no meu corpo sem me estressar? É, a menopausa é o novo desafio da vida da mulher moderna, né. Então hoje a gente claramente já tem bem definido, temos estudos bem definidos que eles mostram para a gente os grandes benefícios para aquela mulher que pode fazer uso da terapia hormonal na menopausa. Quando você não pode, né, esses pilares de mudança de estilo de vida. Então assim, há muito o que se fazer para a mulher nessa fase da vida. Então assim, a questão de não se estressar muitas vezes, é lidar com os problemas físicos que vão aparecendo. Mas assim, o que a gente fala é que, uma vez que possível, a gente possa iniciar uma reposição hormonal e para paciente que tenha contraindicação, a gente veja terapias alternativas, mas assim, há muito o que ser feito, na verdade. Muito bom. Então, para encerrar, doutora Leila, qual é o seu arroba? Como é que as pessoas podem te encontrar? Coloque aí para nós, por favor. Arroba DRA doutora Leila Lopes, né, doutora Leila Lopes. Muito obrigada. Como eu falei para você, é uma alegria recebê-la e eu tenho certeza que todas as mulheres que estão nos assistindo foram beneficiadas com esse encontro maravilhoso contigo. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho. Estamos de volta no segundo bloco para falar sobre a conexão mais sensível no momento mulher, que é a maternagem. Thaís Siqueira, psicóloga, que vai estar conosco. Por favor, Thaís. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos sentar, por favor. Thaís, que alegria te receber. Que bom que você está aqui nesse mês maravilhoso de outubro, né? Já falamos sobre Outubro Rosa, sobre a prevenção feminina, sobre hormônios. E agora nós vamos falar aquilo que há de mais sublime, de mais sensível, né, nesse contexto feminino, que é a maternidade, né? E também o puerpério. Então, para iniciar, por gentileza, se apresenta e fala um pouquinho da sua trajetória voltada para esse feminino, para a maternagem. Então, eu sou Thais Siqueira, sou psicóloga perinatal, obstétrica e da parentalidade. Estou aí nessa jornada há aproximadamente quase uma década, acompanhando mulheres e mães. E eu digo muito que a gente passa por um processo construtivo em relação ao maternar, né? E aí tenho essa jornada também de acompanhar alunos profissionais, né? Sou mentora, supervisora e também palestrante, de profissionais da área da saúde. Bacana. Falar de maternidade, de maternagem, de puerpério, muitas vezes é acessar as nossas memórias, Sim. não é? É revisitar a criança que nós fomos, né, a mãe que nós tivemos ou que nós temos, e esses papéis que se interlaçam, né, que estão ali interlaçados. E aí eu gostaria que você falasse muito sobre essa questão, né, o quanto que esse movimento dessa maternagem envolve essas histórias que você revisita a partir do momento que você tem um filho, né? Sim. Então, a maternagem é esse cuidado, né? Eu digo muito que é o cuidar com presença emocional, porque isso envolve muito mais do que só o fator biológico ou a pressão que a sociedade faz em relação ao maternar, né? Mas envolve o vínculo, envolve o afeto e, sobretudo, também conteúdos internos que essa mulher carrega de experiências passadas, do cuidado que ela teve, de feridas emocionais também. Então, sim, perpassa por todo um contexto, né, sócio-histórico, mas também transgeracional. E é uma explosão de emoções, né, porque a maternidade tem muitas expectativas na maternidade, né, não é só um corpo, né, que está ali diferente, né, tem as emoções e tem a expectativa da criança, do filho, né. E quando a gente fala de puerpério, muitas vezes eu acredito que fica ainda dúvida em algumas pessoas. Você pode falar um pouquinho sobre o puerpério, o que significa o puerpério, né, para que a gente possa clarificar mais para a sociedade, porque a maternagem é esse cuidar, né, é você está ali realizando aquela atividade da maternidade, mas fala do puerpério até para que os homens que estão assistindo, né, entendam um pouco mais, por favor. Sim. Então, o puerpério é esse momento na psicologia, né, da transição também emocional,
né, para esse corpo que gesta, para esse corpo que traz à tona, a vida de outro ser, né, e a gente trabalha muito com a oscilação hormonal, com as alterações, emocionais também que acontecem nesse período. O puerpério imediato, a gente também conta com a ideia do baby blues, que é quando você está Sim. ali lidando com as adaptações necessárias daquele período. Então, por exemplo, mesmo que a mulher, ela esteja com o seu bebê internado e ela passe um período no hospital, quando ela chegar em casa, ela vai acessar, porque tem a ver com as experiências e com as adaptações daquele período, né. E, diferentemente do que as pessoas imaginam, não desaparece só ali também, nos primeiros 45 dias. Claro que hormonalmente, né, fisiologicamente falando, esses órgãos eles voltam para o lugar, mas a questão psíquica do pós-parto vai até mais ou menos os 2 anos de vida da criança, então é muito Exatamente, que é significativo. importante esclarecer, né, porque Sim, muitos homens, maridos aí dizem: "Ah, passou o puerpério, né, é. os 3 meses", e na verdade não é, é muito mais do que isso, né. E Uhum. tem mães que amamentam até 2 anos, né, e Sim, tem a questão da maternagem muito forte, né, sim. ali que envolve as questões também, da própria identidade, essa mulher que muitas vezes deixou de ser profissional, né, deixou de ter uma identidade e agora só na maternagem, né, principalmente por conta da amamentação. E aí, outra questão também que eu percebo, quando nós falamos de alteração, né, por conta do puerpério, os sintomas que aparecem, que muitas vezes são velados, porque a mãe ela fica muito sozinha com a criança e muitas vezes não é visto. E quando você vai observar, já está crônico o adoecimento emocional dessa mãe. Você tem muitos casos no consultório? Me fala um pouquinho. Sim, principalmente porque a depressão periparto, ela acontece, por exemplo, já no período gestacional. Então tem uma estatística, né, que diz que 1 a cada 4 mães brasileiras, elas acessam a depressão pós-parto. E isso é algo que não é só de agora, né, então vem desde muito antes. Então se essa mulher ela já tem algum tipo de comprometimento emocional, algum tipo de transtorno, isso vai ser ampliado, sobretudo no puerpério, né, é importante que se diga, porque a labilidade emocional dessa mulher vai estar realmente oscilando muito. É o que a gente chama de montanha-russa das emoções, né. Então as emoções vão estar ali a todo vapor, e a gente precisa realmente olhar para essa mulher com maior sensibilidade e também humanizar, todo o nosso conceito com relação à maternidade, né, como uma vulnerabilidade que precisa fazer parte naturalmente da experiência também. E cada maternidade é única, né, Sim. você pode ter 2, 3 filhos, mas a maternidade Uhum. específica de cada criança, de cada Sim. momento da fase de vida da mulher, né, é totalmente diferente. É importante também a gente olhar para esse episódio, né, que não é que, quando teve a criança há 6 anos atrás era diferente, né, e agora está totalmente o oposto do que, né, talvez estava melhor ou estava pior, mas é que cada momento é um momento da fase, onde muitas vezes essas emoções elas estão externalizadas, em outros momentos elas estão internalizadas. E quando elas estão internalizadas, vem o adoecimento. Outra questão também que eu observo é que a mãe ela fica muito isolada com a criança, né? Então, assim, é no cuidar, é nas atividades do dia a dia, médico, remédio, cuidados mesmo para a criança recém-nascida. E muitas vezes ela está adoecida e esse contexto do adoecimento não é revelado, porque ela se fecha no mundo dela, né, para que ela possa cuidar dessa criança, para que essa maternagem, né, ela possa acontecer e sempre pensando no bebê, no desenvolvimento do bebê. E aí, com certeza, deve existir muitos momentos que você precisa fazer intervenção. Como é que você faz essa intervenção? Você faz no contexto familiar, você chama alguém que é rede de apoio para te ajudar nessa intervenção, porque é muito importante, né, porque muitas vezes só com a mãe não vai conseguir, né, até porque muitas vezes ela não dá conta, né. Então, o que que acontece, né, eu digo que o maternar é uma construção, não é uma característica inata. Então a gente não nasce sabendo maternar, a gente aprende, né, é o primeiro ponto. Depois é importante a gente lembrar que essa disponibilidade interna que a mulher precisa ter, tanto para atender às necessidades do bebê quanto da mãe, é um exercício muito grande de amadurecimento psíquico.
Então essa mulher ela vai precisar do apoio, da sensibilidade, do olhar sim, dos familiares, né, lembrando que pai não é rede de apoio, tá. O pai realmente ele é corresponsável pela criança, porque às vezes na clínica aparece assim: "Ah, quem é a sua rede de apoio? Meu marido". Não, o marido é corresponsável, certo? Então a gente vai desconstruir também Muito algumas bom. questões, né, aqui, porque é importante. Então, dentro desse papel, o que que a gente precisa compreender? Que a psicologia, ela desconstrói muitas questões relacionadas à mãe autossuficiente. O que é que isso quer dizer? Que o maternar é coletivo. Não existe a possibilidade de nós estarmos ali criando, educando uma criança sem a gente ter essa rede. Não porque as mães não consigam, mas porque nós temos muitas outras atribuições no dia a dia que fazem com que a gente demande sim de um olhar de cuidado das pessoas que estão ao nosso redor. E é uma realidade, né, a depressão Sim. pós-parto é uma realidade. E Uhum. olhar para essa realidade inclui também você ter conhecimento para você poder identificar sintomas, né, porque muitas Isso. vezes a própria mãe não percebe, Uhum. né, ela não Exatamente. permite que o outro observe esse sintoma, então é muito mais difícil. Mas eu quero colocar um ponto interessante que é do filho real e o filho ideal. Sim, Tá, eu acho que é um ponto muito bacana que envolve emoção, muito mais do que verdade. qualquer outro sistema Uhum. fisiológico, né, físico. Fala um pouco como é na sua prática clínica essa questão do filho real. Sim, é interessante que se diga também que quando se é observado alguma instabilidade mais emocional, ou essa mulher ela chega no consultório e a gente precisa acionar a família, né, fazendo um link com a sua pergunta anterior, sim, a gente faz, mas normalmente a gente consegue ali fazer uma construtiva de um trabalho terapêutico que consegue ali reerguer essas emoções, né, questões relacionadas ao autoconhecimento também. A ideia do filho real e do filho ideal, dentro da parentalidade, a gente costuma dizer que todo filho ele é adotado. Exatamente porque você conhece o seu filho quando ele nasce. Então, você imagina assim: "Poxa, quais serão as características do meu filho?". Você fica ali idealizando. Mas quando ele nasce, é que você olha e diz assim: "Nossa, eu não sabia que ele ia ser tão chorão", ou então "Eu não sabia que ele ia ser", né, enfim, aí começa essas questões relacionadas ao ideal e ao real. A sociedade, ela impõe um jeito certo do maternar, e isso também é um grande problema, né, porque as mães acabam ali aumentando muita culpa, muitas sensações de autocobrança por conta disso, porque elas imaginam uma coisa, quando chega na realidade é uma outra experiência, né. Então a gente faz sim no trabalho do pré-natal psicológico essa desconstrução também desse bebê imaginário para o bebê real. Você falou a questão que toda criança precisa ser adotada, né, eu falo muito isso no consultório, né, adote seu filho. Né, porque muitas vezes Exato. a criança trabalhosa é a criança que os pais têm mais esquiva mesmo, né, a criança que dá mais trabalho, é mais lento ou é mais impulsivo. Eu digo: "Por que que você não adota?". Então eu adorei esse termo que você falou, Sim. porque, assim, adotar o seu filho quando nasce é o maior gesto de amor, porque você não sabe como é que ele vai nascer, É, né. Muitas exatamente. vezes nasce com características totalmente fora do que você idealizou. Às vezes nasce com problemas de saúde, né, e algumas mães às vezes perde essa criança, também tem a questão do luto no puerpério, que é algo muito difícil, né, de falar, de vivenciar. Eu acredito que você no teu consultório também aparece bastante, né, então é importante a gente não deixar de falar sobre, né, essa questão do filho ideal, do filho real e também desse filho que muitas vezes não atendeu às expectativas, né, do que você imaginava que seria, né, a sua maternagem. Fala um pouquinho para nós, por favor. Pronto, outro ponto que eu considero, assim, muito importante para a gente poder refletir é que esse processo como um todo, como nós já falamos, além de ser construtivo, ele é um processo de adaptações, de reconstruções. Então, a exaustão materna ela chega quando você se desconecta de você mesma e você não lida com aquela situação de acordo com o que você pode, que são os seus limites também. Então, o maternar, ele é um processo de construção e reconstrução contínua. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de identificar o filho que nasce,
porque ele vai nascer com temperamentos que são diferentes daquele que você imaginou, né. Então você está dizendo que você vai se colocar diante daquela situação, onde você vai entender os seus limites e as suas necessidades, mas também lidar com as necessidades de um bebê que é altamente demandante também. Claro que nesse percurso nós temos, porque a maternagem ou maternar, né, é uma travessia de perdas também. Então, sim, na clínica eu trabalho muito com mulheres e famílias em processo de luto perinatal, né, em luto parental. Realmente é uma dor existencial muito profunda e que muitas vezes a gente precisa atravessar questões de uma vida toda por conta de uma perda que ela foi muito significativa, não só para a mulher e para a família. Então, realmente é um conteúdo muito amplo, né, muito sensível e Sim. muito particular também a cada família. E sensível demais, Sim, né, algo que é uma dor invisível, e ela é única, né, nós sabemos que tem mães que fazem tratamento, sim. tentam engravidar, né, em vários momentos e não consegue, até engravidam muitas vezes, mas não evolui, né, o quanto que isso mexe com as emoções dessa mãe. E assim, o teu trabalho é um trabalho lindíssimo, porque você acolhe as mães em uma fase que é totalmente delicada, e é uma fase que ela não é contínua. Né, é numa fase da vida que é muito importante, que é quando ela tem o seu bebê, né, e que ela passa, mas que ela é significante, né. Então eu acho que você falar eu penso que quando você fala da maternagem, você está falando também de uma mudança de vida, uma mudança de estilo, né, uma sensibilidade diferente que essa mulher passa a sentir que antes ela não percebia, porque não tinha como, né, só na maternidade, só no momento que você tem o filho, né, então e tem também a questão da maternagem do filho adotado, de fato, aquele filho que não é biológico, né. Então, falar sobre isso também é importante. Na verdade, a gestação como um todo, ela começa na cabeça da mulher, né. Então tudo começa no território da mente. Então já existe uma idealização, já existe um desejo pelo maternar, né, assim, que é bem particular realmente de cada mulher, de cada família, né. Então, assim, o processo da parentalidade na adoção é uma jornada muito extensa, que exige também do psíquico, do emocional desses envolvidos. Muitas vezes são casais que já passaram por inúmeros processos de reprodução assistida, ou né, algumas tentativas e não conseguiram, depois eles vão e recorrem também à adoção. Tem as próprias dificuldades do processo de adoção em si também, então são muitas questões. Eu tenho até uma história, assim, engraçada, mas pessoal, né. A minha filha hoje, ela já pede um irmão, e aí eu brinco com ela, porque a gente está falando exatamente dessas construções, né, assim, quando nasce é que a gente vê o impacto que é para a nossa vida, não só pessoal, mas profissional. E aí ela brinca, resumidamente falando, né, assim, de que ela pede, né, "Ah, eu queria um irmãozinho e tudo", eu disse: "Filha, então a gente vai conversar com o papai". Aí ela disse: "Tá certo". Aí ela pergunta, se conversou, eu disse: "Olha filha, não é assim, não é tão simples". Ela: "Tá bom, então eu pensei em uma alternativa". Aí eu fui e disse: "Qual?". E ela é bem comunicativa, né. Eu disse: "Qual é a tua alternativa?". Ela: "Já sei, a gente pode anotar", ela chamava anotar. E aí ela disse: "Desse jeito, então não precisa nem falar com o papai, né". Eu disse: "Não, filha, a gente ainda precisa também conversar, porque é um novo ser, né, a gente está falando de uma outra criança, que vai chegar num contexto familiar muitas vezes que já é existente, né, então que precisa de todo o cuidado, carinho e atenção devida também". Então são muitas particularidades, né, que também, chegam com esse processo em si, da parentalidade via adoção. Então, a questão da gestação, o quanto que a gestação ela se conecta com essa criança no sentido, né, da própria aceitação, né. Sim. Então, assim, uma gestação quando você deseja, quando você espera, né, tem uma conexão diferenciada, né, e o quanto que a criança já ali no útero, ela já começa a receber esses estímulos emocionais, Total. psicológicos, até comportamentais, porque o cuidado de uma mãe com uma gravidez desejada é diferente do cuidado Diferente. de uma mãe com Sim. uma gravidez indesejada. Você também trabalha no seu consultório situações diferenciadas de uma gravidez inesperada, de uma gravidez que não era o momento e mais que aconteceu e que essa mulher se desorganizou emocionalmente?
Sim, inclusive, como nós já falamos sobre essa questão do maternar já ser um processo psíquico, muitas vezes essas mulheres podem não estar preparadas também. E aí a gente lida com exatamente a ideia do esperado e do não esperado, né? É um processo subjetivo muito significativo. Como a gente fala nesse processo de amadurecimento psíquico, a gente tem que entender que realmente nem todas as mulheres têm essa disponibilidade afetiva para serem mães. E o vínculo é a base da maternagem. Então, quando essas mulheres elas estão desconectadas de si mesma, né, quando elas não entendem quais são as suas necessidades, quais são os seus limites, isso realmente ainda é mais difícil, porque já é um processo que já ocorre se houver o desejo. Se não houver ou não forem planejados, que inclusive a maior estatística do nosso país são de gravidezes que não são planejadas, mas a maioria, boa parte é desejada, né? Então, sim, a gente trabalha em toda essa construção de vínculo, né, de conectar. Tem uma outra história bem engraçada, novamente, né, bem pessoal. A minha filha é bem comunicativa, né? E aí as pessoas às vezes dizem: Nossa, como você fala bem, não sei o que, conversa com ela. E ela fala bem mesmo, assim, muito, que eu quero dizer. E aí ela pega e diz assim: Ah, porque minha mãe fala comigo desde que eu era bebezinha. E realmente, Sim. né? Assim, desde que eu estava grávida dela, quando ela nasceu, eu já chegava para ela e falava: Olha, filha. Vamos tomar banho, agora a gente vai comer, conversando mesmo, né. E com relação à questão, do não estar bem, eu também trazia, por exemplo, mesmo quando ela era pequena, quando eu estava cansada, eu chegava para ela e falei: "Filha, hoje a mamãe não tá tão bem, tá cansadinha, mas não é nada com você". Então o vínculo ele é reparador na própria relação, né, que é algo que a gente também vai trabalhando dentro do consultório. E que começa muito antes do nascimento, Sim, né, muito antes de você se exatamente. apropriar com o bebê ali no colo, né, essa questão mesmo da Sim, própria amamentação, né. sim. E hoje, assim, o quanto que nós percebemos que essa mulher ela está deixando de amamentar precocemente também por conta desse ritmo acelerado, e isso envolve muita culpa. Né, o que eu percebo muito é isso, é a culpa porque teve que fazer o desmame daquele bebê. Sim. E aí no teu consultório também, como você trabalha com essas mulheres, né, desde a gestação ao momento, né, do pós-parto, ao momento do puerpério, da amamentação, do desmame, isso também é um dado real no teu consultório? Sim, né, eu acho que a gente precisa cada vez mais humanizar exatamente o nosso discurso materno, né, para entender que vão existir vulnerabilidades que fazem parte da experiência do maternar e que essa pressão que a sociedade faz só alimenta a culpa que as mulheres têm. Eu digo muito que não é assim, nasce a mãe, nasce uma culpa, que culturalmente as pessoas também estigmatizaram isso, né? Na verdade, a culpa ela nasce da pressão que a sociedade impõe sobre as mães, e aí elas, numa tentativa de fazer o jeito certo do maternar, acabam se frustrando, né, entendendo que existe uma maternidade que é real e que não é ideal. Então, nós precisamos compreender, né, que existem questões muito maiores com relação à questão da culpa, sobretudo, né, que vão permear também o imaginário psíquico dessa mulher e dessa família. Está na nossa cultura, eu acho lindo essa cultura da adoção, e o quanto que as mulheres entram no mesmo processo. Né, não é diferente, né, o filho biológico do filho que você escolheu para ser seu filho, né. Fala um pouquinho para nós da tua experiência. Sim. Na verdade, a gestação como um todo, ela começa na cabeça da mulher, né. Então tudo começa no território da mente. Então já existe uma idealização, já existe um desejo pelo maternar, né, assim, que é bem particular realmente de cada mulher, de cada família, né. Então, assim, o processo da parentalidade na adoção é uma jornada muito extensa, que exige também do psíquico, do emocional desses envolvidos. Muitas vezes são casais que já passaram por inúmeros processos de reprodução assistida, ou né, algumas tentativas e não conseguiram, depois eles vão e recorrem também à adoção. Tem as próprias dificuldades do processo de adoção em si também, então são muitas questões. Eu tenho até uma história, assim, engraçada, mas pessoal, né. A minha filha hoje, ela já pede um irmão, e aí eu brinco com ela, porque a gente está falando exatamente dessas construções, né, assim, quando nasce é que a gente vê o impacto que é para a nossa vida, não só pessoal, mas profissional. E aí ela brinca, resumidamente falando, né, assim, de que ela pede, né, "Ah, eu queria um irmãozinho e tudo", eu disse: "Filha, então a gente vai conversar com o papai".
Aí ela disse: "Tá certo". Aí ela pergunta, se conversou, eu disse: "Olha filha, não é assim, não é tão simples". Ela: "Tá bom, então eu pensei em uma alternativa". Aí eu fui e disse: "Qual?". E ela é bem comunicativa, né. Eu disse: "Qual é a tua alternativa?". Ela: "Já sei, a gente pode anotar", ela chamava anotar. E aí ela disse: "Desse jeito, então não precisa nem falar com o papai, né". Eu disse: "Não, filha, a gente ainda precisa também conversar, porque é um novo ser, né, a gente está falando de uma outra criança, que vai chegar num contexto familiar muitas vezes que já é existente, né, então que precisa de todo o cuidado, carinho e atenção devida também. Então são muitas particularidades, né, que também, chegam com esse processo em si, da parentalidade via adoção. Então, a questão da gestação, o quanto que a gestação ela se conecta com essa criança no sentido, né, da própria aceitação, né. Sim. Então, assim, uma gestação quando você deseja, quando você espera, né, tem uma conexão diferenciada, né, e o quanto que a criança já ali no útero ela já começa a receber esses estímulos emocionais, psicológicos, Total. até comportamentais, porque o cuidado de uma mãe com uma gravidez desejada é diferente do cuidado Diferente. de uma mãe com Sim. uma gravidez indesejada. Você também trabalha no seu consultório situações diferenciadas de uma gravidez inesperada, de uma gravidez que não era o momento e mais que aconteceu e que essa mulher se desorganizou emocionalmente? Sim, inclusive, como nós já falamos sobre essa questão do maternar já ser um processo psíquico, muitas vezes essas mulheres podem não estar preparadas também. E aí a gente lida com exatamente a ideia do esperado e do não esperado, né? É um processo subjetivo muito significativo. Como a gente fala nesse processo de amadurecimento psíquico, a gente tem que entender que realmente nem todas as mulheres têm essa disponibilidade afetiva para serem mães. E o vínculo é a base da maternagem. Então, quando essas mulheres elas estão desconectadas de si mesma, né, quando elas não entendem quais são as suas necessidades, quais são os seus limites, isso realmente ainda é mais difícil, porque já é um processo que já ocorre se houver o desejo. Se não houver ou não forem planejados, que inclusive a maior estatística do nosso país são de gravidezes que não são planejadas, mas a maioria, boa parte é desejada, né? Então, sim, a gente trabalha em toda essa construção de vínculo, né, de conectar. Tem uma outra história bem engraçada, novamente, né, bem pessoal. A minha filha é bem comunicativa, né? E aí as pessoas às vezes dizem: "Nossa, como você fala bem, não sei o que", conversa com ela, e ela fala bem mesmo, assim, muito, que eu quero dizer. E aí ela pega e diz assim: "Ah, porque minha mãe fala comigo desde que eu era bebezinha". E realmente, Sim. né, assim, desde que eu estava grávida dela, quando ela nasceu, eu já chegava para ela e falava: "Olha, filha, vamos tomar banho, agora a gente vai comer", conversando mesmo, né. E com relação à questão, do não estar bem, eu também trazia, por exemplo, mesmo quando ela era pequena, quando eu estava cansada, eu chegava para ela e falei: "Filha, hoje a mamãe não tá tão bem, tá cansadinha, mas não é nada com você". Então o vínculo ele é reparador na própria relação, né, que é algo que a gente também vai trabalhando dentro do consultório. E que começa muito antes do nascimento, Sim, né, muito antes de você se exatamente. apropriar com o bebê ali no colo, né, essa questão mesmo da Sim, própria amamentação, né. sim. E hoje, assim, o quanto que nós percebemos que essa mulher ela está deixando de amamentar precocemente também por conta desse ritmo acelerado, e isso envolve muita culpa. Né, o que eu percebo muito é isso, é a culpa porque teve que fazer o desmame daquele bebê. Sim. E aí no teu consultório também, como você trabalha com essas mulheres, né, desde a gestação ao momento, né, do pós-parto, ao momento do puerpério, da amamentação, do desmame, isso também é um dado real no teu consultório? Sim, né, eu acho que a gente precisa cada vez mais humanizar exatamente o nosso discurso materno, né, para entender que vão existir vulnerabilidades que fazem parte da experiência do maternar e que essa pressão que a sociedade faz só alimenta a culpa que as mulheres têm. Eu digo muito que não é assim, nasce a mãe, nasce uma culpa, que culturalmente as pessoas também estigmatizaram isso, né? Na verdade, a culpa ela nasce da pressão que a sociedade impõe sobre as mães, e aí elas, numa tentativa de fazer o jeito certo do maternar, acabam se frustrando, né, entendendo que existe uma maternidade que é real e que não é ideal.
Então, nós precisamos compreender, né, que existem questões muito maiores com relação à questão da culpa, sobretudo, né, que vão permear também o imaginário psíquico dessa mulher e dessa família. E hoje, só para a gente encerrar, a questão da barriga solidária, que é algo que é muito interessante, porque aparece no meu consultório, muito raramente, mas aparece. Eu acredito que contigo muito mais. Mas mulheres desejando engravidar e que optam, né, por uma pessoa da família, uma pessoa conhecida, para que possa trazer à vida esse filho. Como é que você trabalha esse sistema familiar? Porque muitas vezes é no próprio contexto que isso acontece. Como é que você trabalha esse sistema familiar? Pronto, entendendo que o processo gestacional, ele é um processo completo e complexo, né, nós precisamos realmente considerar não só a família de origem, mas a família também que será doadora. É interessante também nós entendermos que o contexto emocional dessas 2 mulheres, por exemplo, vão ser diferentes. Então a gente precisa entender, que a barriga, né, solidária, como a gente fala, é algo que ainda está em processo, no nosso país, sobretudo, porque precisamos de marcadores também muito mais precisos para poder lidar, com questões emocionais que envolvem os 2 lados. Então é Sim, preciso se fazer uma avaliação tanto da barriga solidária, da mulher que vai sim, maternar essa criança, trabalhar os construtos internos também dessa mulher, porque não deixa de passar para a criança o desejo, né, do maternar sim, ou sim. não, e também dessa família, né, que seria a família que vai receber a criança após o nascimento. São processos muito complexos, mas são processos que sim chegam com muita frequência, né, também ao consultório, até porque inclusive hoje aqui ainda não é uma realidade socialmente tão aceita como nós já vemos acontecer em outros lugares. Achei incrível os temas que nós abordamos. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo ficaram encantadas, porque nós trouxemos vários assuntos, né? Falando desde a gravidez desejada, aquela gravidez inesperada, né? O luto na gravidez, a amamentação, o desmame, essa mulher que está aí na sociedade, né? Em jornadas, né? Imensuráveis e dando conta, muitas vezes, né? E também do adoecimento emocional nesse período do puerpério e da maternagem. Muito obrigada, feliz demais. E eu gostaria que você dissesse aqui para que as pessoas saibam onde te encontrar. Coloque aqui o seu arroba, fale aí para eles o seu contato. Sim, eu estou no Instagram como @psicóloga Thaís Siqueira. Lá, inclusive, eu estou até em reposicionamento, que se chama do esgotamento à sua melhor versão. Então, a maternagem, ela pode sim ser leve, ela pode sim ser uma fonte da plenitude que as pessoas tanto falam, mas lidando também com a ambivalência do amor versus a exaustão, porque é algo real também para as mulheres. Então, tem uma coisa que eu digo muito, que é a exaustão não é sinal de força, muitas vezes a força é você reconhecer os seus limites, né, então vocês podem me encontrar lá, estou bem ativa também, com conteúdos, né, materiais informativos também nessa área de maternagem. Muito obrigada. E vocês aguardem que já já nós voltaremos com as perguntas para a doutora Thais. Estamos de volta agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora Thais, a pergunta é: como eu, como mãe, posso fortalecer o vínculo com o meu bebê, mesmo quando não estou em um bom momento emocional? Primeiramente, reconhecer que nem todos os dias da maternagem serão fáceis é o começo. Depois a gente precisa entender que o descansar não é sinal de fraqueza. Muitas vezes você tem um dia difícil porque você realmente já está cansada, já está exausta. E a exaustão na maternidade começa exatamente quando essa mulher se desconecta de si mesma e das suas necessidades. Então, por exemplo, fazer pausas necessárias, trabalhar em micro autos cuidados durante o dia, dividir esse dia em tarefas simples e possíveis, tudo isso faz com que você se aproxime desse vínculo com um pouco mais de leveza. Como eu já disse anteriormente, o vínculo é a base da maternagem. Nem todos os dias você vai estar bem, mas todos os dias você pode se disponibilizar um pouco melhor com relação ao afeto
para o bebê, mas para isso, claro que você vai ter que estar disponível internamente, não só para você, mas para essas necessidades do bebê também. Então é muito importante a gente entender que vão existir desafios sim, mas que a gente pode contar, por exemplo, com a rede de profissionais, com o processo da psicoterapia que vai fazer com que você se sinta melhor e consiga estabelecer esse vínculo. Um outro ponto é que mesmo que você não esteja bem, você pode sim externar isso de uma forma mais leve, não é passar tudo que você está passando, porque aí isso deixa para o psicólogo. Mas você pode sim conversar com o seu bebê, com a sua criança, dizer que você naquele dia está mais cansada, que você não está bem, porque isso também já é ensinar ao seu filho, à sua filha, que se cuidar é um gesto de cuidado e de amor. E isso você vai estar passando segurança emocional e mais afeto também para sua criança. Maravilha. E lembrar que o vínculo ele é construído, não nasce pronto, não nasce com a Exatamente. criança o vínculo, você vai construindo na presença, no olhar, na conexão. E mãe, a autenticidade é o maior elo que você pode ter com seu bebê, não é isso? Pois muito Exatamente. obrigada. Eu quem agradeço. Foi excelente, eu tenho certeza Maravilhoso. que esclareceu muitas dúvidas, né, essas dúvidas elas são importantes, né, que as pessoas falem sobre ela, né, que traga, para que a sociedade possa cada dia se contemplar mais com informações, né. Pois muito obrigada, até um outro Nada. momento, até mais. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio, mas terça-feira teremos outro às 21 horas e com reprise no sábado às 8 horas. Então não percam que você vai se apropriar de muito conhecimento. O programa hoje esteve incrível e vai continuar. Conto com você.